hoje a gente vai aprender um novo tempo verbal e ele se chama Present Perfect, ok? Bom, a primeira coisa que vocês precisam saber é que esse tempo verbal, ele não existe em português. É isso mesmo que tu ouviu, ele não existe em português. Então, às vezes, a gente pode confundir um pouco, trocar algumas coisas, mas nada que um bom treino de inglês não resolva isso, certo? Bom, então, o Present Perfect, ele também tem um verbo auxiliar. Vocês lembram que o Simple Past tem um verbo auxiliar, o tempo passado, que a gente aprendeu? Pois é, o verbo auxiliar do Simple Past é o did. Muito bem, eu sei que vocês já sabem disso. O verbo auxiliar do Present Perfect é o verbo have, tá? Então, eu preciso saber como conjugar o verbo have para poder colocar ele nas frases que eu utilizo o Present Perfect. Mas como assim, professora? Desse jeito aqui, ó. Por exemplo, I have, you have, she, he, it has, we have, you have e they have, certo? Então, o que eu preciso saber é como se conjuga o verbo have. No caso que, na terceira pessoa, o verbo have, ele se torna has, ok? Mas ele tem a mesma tradução. Então, todas as vezes que eu falar uma frase no Present Perfect, eu vou usar o verbo have, mas o verbo have de uma forma que esteja corretamente conjugado, ok? Mas, professora, quando eu utilizo o Present Perfect? Em quais situações? Bom, a primeira situação é quando as ações começam no passado e continuam no presente. Por exemplo, uma coisa que eu comecei a fazer e aí eu ainda estou fazendo. Por exemplo, essa frase aqui. We have been home since March. Nós estamos em casa desde março. Então, a gente não começou a estar em casa agora, a gente não vai ficar em casa, a gente não estava em casa e voltou agora, não. A gente estava em casa, continua em casa. Foi uma ação que começou no passado e continua. Mas, e se eu quisesse escrever essa frase, em vez de nós estamos em casa, eu quero dizer ela está em casa desde março? Muito bem, é só eu colocar she has, porque nesse caso eu vou usar o has e não o have. She has been home since March, certo? A frase fica desse jeito. A segunda situação que a gente usa o Present Perfect são para ações que ocorreram em um tempo que não foi determinado na frase, ou seja, um tempo que não está definido. Porque se eu defino o tempo, ou ele vai ser passado, ou ele vai ser presente, ou ele vai ser futuro. Se eu não defino o tempo, aí ele é Present Perfect, certo? Olha essa frase. You have made a delicious apple pie. Você fez uma torta de maçã deliciosa. Eu não disse quando foi que ela fez a torta. Ou ela não. Quando você fez a torta de maçã. Eu não disse que você fez ontem, você fez hoje. Não importa. O tempo verbal aí, ele tá meio que escondido. Você fez uma torta de maçã deliciosa, certo? Eu não disse o tempo que eu fiz. Então, sempre que eu usar ações que eu não determino o tempo, eu uso o Present Perfect. A terceira situação que eu posso usar o Present Perfect são para ações que acabaram de acontecer. Coisas que foi nesse minuto. Por exemplo, olha essa frase. I have just done the dishes. Eu acabei de lavar as louças. Eu acabei de lavar, foi nesse minuto. E aí a gente vai usar o just, certo? Gravem essa palavrinha que a gente vai retomar ela mais tarde, ok? Então, se eu quisesse transformar essa mesma frase aqui para a terceira pessoa, como é que ficaria? Muito bem, fica She has just done the dishes. Ela acabou de lavar as louças. She has just done the dishes. Agora que você já sabe como usar o Present Perfect e onde usar, em qual situação, eu vou passar agora duas preposições para meios de transporte. Mas não entendi, professora, que ligação isso tem a ver? O Present Perfect, ele é muito utilizado para experiências, coisas que andam acontecendo, coisas comuns que a gente está fazendo agora, coisas que começaram no passado, como eu disse para vocês, né?
mas tem a ver muito com experiências, com viagens. E o by e o on são preposições também utilizadas para meios de transporte. Só existem essas preposições? Não, gente, não existe somente essas preposições. Mas eu vou passar essas preposições para vocês também conseguirem fazer a atividade do livro, certo? Então, a primeira vai ser o by. O by você já conhece da aula de voz passiva, que significa feito por tal pessoa, feito pela pessoa tal, certo? Mas aqui ele vai se assemelhar mais com um de. Por exemplo, eu vou de carro, eu vou de ônibus, eu peguei um ônibus e, enfim, fui para a escola, eu fui para a casa da minha avó de bicicleta. Esse de bicicleta, de ônibus, ele vai ser o by. Olha essa frase aqui, ó. I never travel by train. I've never traveled by train. Eu nunca viajei de trem. Eu nunca viajei de trem. Ó, by train, então é de trem. Mas poderia ser by car, de carro, by bike, de bicicleta. Todos estariam certo o uso do by, ok? O on, ele também vai ser utilizado como um de, se a gente fosse traduzir, certo? Mas, nesse caso, o on ele vai ser utilizado mais com pronomes possessivos ou atrelado a opiniões mais pessoais. Por exemplo, olha essa frase aqui. I think being on a bus is fun because you can travel listening to the music. Ou seja, eu penso que viajar de ônibus é divertido porque você pode viajar escutando música. Então, assim, quando eu falo que eu penso, é uma coisa que eu acho, tá atrelada à minha opinião pessoal. Não é uma coisa pessoal, eu nunca viajei de trem. Quando eu falo eu nunca viajei de trem, isso é um fato. Eu nunca viajei de trem, ponto. Mas quando eu falo, eu acho que viajar de ônibus é de tal jeito, é assado. Esse de ônibus é utilizado que nem nessa frase que tá aparecendo aí na tela. On a bus, certo? Nesse caso estaria errado se eu falasse by bus. Ia estar errado. Agora a gente vai ver alguns agentes do Present Perfect. Como assim agentes? São algumas palavrinhas que ajudam a gente a fazer frases melhores no Present Perfect e também a identificar frases que estão no Present Perfect. Vamos começar aqui pelo just. Lembra que eu falei do just, que a gente usa para dizer que acabou de acontecer alguma coisa? Então, o just, ele separado, assim, de uma frase, ele significa somente, só, tipo, just this, ou seja, só isso. Mas nesse caso que a gente está aprendendo aqui do present perfect, a gente vai traduzir como acabou, acabou de acontecer. Por exemplo, olha essa frase. I have just arrived here. Eu acabei de chegar aqui. I have just arrived here. Se eu quisesse transformar essa frase para a terceira pessoa, ficaria She has just arrived here. She has, certo? Ela acabou de chegar aqui. Toda vez que eu quiser dizer coisas que acabaram de acontecer, então eu uso o just, ok? O never. O never é para dizer coisas que eu nunca vou fazer, coisas que eu nunca tinha feito, lugares que eu nunca estive. Por exemplo, olha aí. I have never been to Europe. Eu nunca estive na Europa. Toda vez que eu quiser dizer coisas que eu nunca fiz, experiências que eu nunca tive, eu uso I have never. Eu nunca estive na Europa, eu nunca fiz tal coisa. Se eu quero transformar essa frase para uma terceira pessoa, fica He has never been to Europe. He has never been. Beleza? E agora vamos para o uso do ever. O ever, ele já é mais usado para perguntas. Perguntar caso você já tenha feito alguma coisa, se você já teve aquela experiência. É mais nesse sentido. Então, tem perguntas que são afirmativas, que ele usa esse significado do já. Por exemplo, have you ever been to São Paulo? Você já esteve alguma vez em São Paulo? É mais ou menos isso. Então, o
Have you ever é para dizer você já fez tal coisa, você já fez aquilo, mas eu também posso ter perguntas negativas. Em inglês eu não vou dizer, por exemplo, você nunca, literalmente, eu não vou usar o never nesse caso, né, que seria o never para dizer nunca. Nesse caso eu vou dizer o ever. Por exemplo, haven't you ever eaten Italian food? Certo? Haven't you ever, haven't, veja que tá na negativa, haven't you ever eaten Italian food? Se eu fosse traduzir literalmente para o português, essa frase ia dizer assim, tem não, você já comeu, faz sentido em português. Então, por isso que eu sempre vou enfatizar que esse tempo verbal é um tempo verbal que ele é da língua inglesa, certo? Então, você precisa aprender como ele é utilizado na língua inglesa. Não traduza literalmente essa frase, porque senão não vai dar certo, beleza? E no último caso, a gente vai ver o ever para enfatizar alguma coisa. Por exemplo, I will never do it. Eu nunca, jamais eu farei isso. Eu estou enfatizando. Eu jamais vou fazer isso. Ou, this is the best home ever. Essa é a melhor casa, sem sombra de dúvida, essa é a melhor casa. Então, eu tô enfatizando uma frase, certo? Então é isso, galerinha. Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Se não entenderam, a gente vai conversar agora no WhatsApp para vocês tirarem as dúvidas de vocês. E para vocês praticarem, a gente conversar melhor na próxima aula, façam a atividade do livro da página 22 a 26. Beleza? See you later!